Boa tarde, gente. Eu ainda não botei o fone de ouvido, mas nós retiramos, vou mostrar, né, aqui o livro A Gênese, que é o objeto do nosso estudo da tarde de hoje, no capítulo 1, que fala sobre o caráter da revelação espírita, nós selecionamos o item 12. É um pequeno trechinho que serve para reflexão e tem a ver com o propósito dessa obra, que é o objeto do nosso estudo. Então, Kardec nos fala dessa forma, né? O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, deixamos esse fragmento de texto, porque refletir, né, que a gente não está sozinho, que o mundo não é tão somente esse que nos cerca, visível, apalpável, que vai muito além disso, né? Essa reflexão é boa para hoje. Janaína. Ok, Valéria. Vamos, então, aproveitar esse momento para que possamos já nos sintonizar com o Mestre Jesus, esse companheiro, esse amigo de todas as horas. Queremos lhe agradecer, Mestre Jesus, por mais um espaço de estudo, por mais um dia de reflexão. Que todos nós que estamos aqui possamos ser envolvidos com os seus fluidos salutares para nos dar força e coragem neste momento. E pedimos em especial para envolver a nossa companheira Aline, para que ela possa ser auxiliada no que for necessário, e trazendo as intuições, as percepções, para que o trabalho de hoje ele seja trazido de forma muito simples e objetiva, para que as pessoas possam entender e, a partir desse entendimento, elas conduzirem melhor a sua vida e também melhorar também aqueles que estejam ao seu lado no sentido de auxiliá-los com alguma informação que ele tenha compreendido. Que possamos também envolver aos outros companheiros que não puderam estar aqui nesse espaço, pessoas que frequentam a nossa casa, que estão tendo as suas dificuldades, mas elas também estão sendo envolvidas e, com certeza, o Mestre Jesus ampara a cada um. Muito obrigado. Fica conosco hoje e sempre. Aline. Como já anunciaram aí, acho que foi a Jana que falou, nós vamos falar hoje de princípio espiritual e sua união com a matéria. E a gente tem basicamente 2 objetivos. Eu montei um PowerPoint, mas ele está mais para me orientar e para mostrar um esquema para vocês. Quem não quiser acompanhar, não tem problema. São 2 objetivos. Explicar o que é princípio espiritual, quando foi criado e o objetivo da sua criação, e também refletir sobre o objetivo da união do princípio espiritual com a matéria. E para desenvolver o estudo, eu utilizei alguns livros da codificação, mas foi basicamente a Gênese e o Livro dos Espíritos mesmo, conforme está aí na bibliografia. Então, vamos lá, né? Gente, olha só. Primeira pergunta que se faz, o que é princípio espiritual? Né? O que seria isso? Sem olhar para o trabalho, alguém tem algum palpite, só pelo nome, pelo título, o que é o princípio espiritual, o que seria? Podem responder. Não estou ouvindo nada. Será que falhou o áudio? Não, as pessoas ouviram, até elas estão refletindo ali. Não tem problema. É que esse é um grupo muito falante, então eu estranho quando ninguém fala nada. Mas achei até que era um problema no áudio. Não, é porque os temas da Gênese, né, são temas muito profundos, né? E que muitas das vezes fazem a gente refletir automaticamente e a gente fica aqui no silêncio, né? Princípio espiritual. O próprio nome já sugere, né? Aline, semana passada, a gente até conversou um pouco sobre isso daí, né?
sobre o que seria a diferença entre o princípio vital e o princípio espiritual, para que as pessoas não pudessem confundir uma coisa com a outra, né? Um está relacionado à vida da matéria e o outro relacionado à vida espiritual, né? Ao elemento pensante, né? Ah, sim. Chegou a citar, né? Sim. Nós temos dois elementos, né? Dois princípios, né? Que foram criados por Deus, que saíram de Deus, enfim. Que é o princípio espiritual, como a Val está dizendo, que está ligado ao espírito, né? É o princípio inteligente, esse princípio espiritual, e que ele desenvolvido, ele elaborado, né? Ele individualizado, mais tarde vira espírito. E tem o princípio material que está ligado à matéria, que é o fluido cósmico universal. Eu fui na Gênese e trouxe um trecho que diz assim, só para confirmar, né? O elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Então, tá aí o princípio ou elemento é a mesma coisa, né? Elemento espiritual, princípio espiritual ou princípio inteligente. E o elemento material, princípio material ou fluido cósmico universal também pode ser utilizado, também pode ser com esses nomes. Lá no Livro dos Espíritos fala que o fluido cósmico universal, ele também pode ser chamado de um fluido primitivo ou elementar. Enfim, é a matéria mais perfeita e mais sutil que existe, que vai dar origem a toda e qualquer matéria que a gente conhece e até mesmo outras que a gente desconhece, porque a gente ainda está longe de conhecer tudo, né? A gente consegue ver um monte de matéria e sabe da existência de outras do qual a gente não consegue ver nem pegar. Mas existem tantas outras que a nossa mente não consegue alcançar. Então, vamos lá, prosseguindo para vocês. Eu fiz um esquema para ficar mais didático, mas é um esquema complexo. Se alguém tiver dúvida, pode parar, interromper e falar, tá? Eu coloquei lá, né, o princípio espiritual dando origem, após um processo de elaboração, ao espírito com E minúsculo. Né? Então, depois de um processo de elaboração, ele pode ser chamado de espírito, mas com E minúsculo. O que é esse espírito com E minúsculo? Vocês já devem ter escutado isso, ter lido isso, estudado sobre isso na codificação. É diferente do espírito com E maiúsculo. O espírito com E minúsculo, ele é o princípio inteligente do universo elaborado, né? Ele vai estar ligado a uma matéria, por exemplo, de um animal, de uma planta. É diferente do E maiúsculo, que já tem a forma humanizada, já tem um corpo, quando ele é alma, né, o espírito encarnado, ele está num corpo humano. O elemento material, como eu falei, que é o fluido cósmico universal, vai dar origem à matéria. Pode ser uma matéria... Me dá um exemplo, vocês, né, que estão assistindo o estudo. O que vocês conhecem como matéria? O que é matéria para vocês? Não a definição, mas exemplo de matéria, se puderem. O próprio fluido. O próprio fluido é matéria. Mas é uma matéria fluida, né? Já diz o nome. Uma coisa mais etérea. Mas o que mais poderia ser matéria? O Lucas está falando no chat, corpo humano. Corpo humano é matéria. Matéria orgânica. Só existe matéria orgânica? A Valéria está falando aqui que é o que é conhecido e ocupa lugar no espaço. Toda matéria ocupa lugar no espaço, ainda que seja o ar? O ar é matéria? Sim, o ar seria matéria, diferente do que a gente entende, né? Como mesa e cadeira, mas é. Mas é matéria. Eletricidade é matéria? Sim. Os físicos diriam que sim. Pessoal, quem desejar responder, é só abrir o microfone e falar ou escrever no chat, tá? Então, gente, essa primeira parte ela é importante de ficar bem entendida, né? Deus é a inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Se ele cria tudo, se ele é a inteligência suprema, tudo vem de Deus. Então, ele cria dois princípios, que é o princípio espiritual, que vai dar origem ao espírito, e o princípio material, que vai dar origem à matéria. Então,
Se a gente entende que existem esses dois princípios, esses dois elementos no universo, a gente entende que o que não é espírito é matéria, e o que não é matéria é espírito. Agora, a grande chave é a gente entender como que é esse processo até chegar a espírito, né? E até chegar à matéria que a gente conhece. Para que serve? Qual é a utilidade? Por que tem que ter espírito? Por que tem que ter matéria? Né? Então, a gente já compreende que Deus criou duas coisas, dois princípios. Um que é o espiritual, que vai dar origem ao espírito, depois de elaborado, e no caso é o espírito com E maiúsculo, ele vai ser individualizado, e se for o elemento material, ele vai dar origem à matéria. Então, independente do tipo de matéria, se é uma matéria eletricidade, se é o ar, ou se é uma mesa, uma cadeira, né? Ou um corpo humano, ou o corpo de um animal, ou o corpo de uma planta, ou um mineral, é tudo matéria. Vem do princípio material, que é do fluido cósmico universal. Assim como o espírito, né, com E minúsculo, num animal, numa planta, o E minúsculo, né, a alma ali, ainda não é tão elaborada, mas com E minúsculo, também tem a ver com o princípio espiritual. Então, existem esses dois, né, esses dois princípios que dão origem a tudo que a gente conhece e até o que a gente não conhece. Tudo veio de Deus, ok? Vocês estão conseguindo acompanhar, entender esse raciocínio? Porque é importante entender bem esse início para poder prosseguir. Sim. Eu vou passando. Eu fui lá no Livro dos Espíritos, na questão 27, para confirmar essa questão, né, esse meu raciocínio. E tem lá, assim, uma pergunta. Então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, com E minúsculo ainda? E aí os espíritos respondem, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem um princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Beleza. Na Gênese, no capítulo 11, no item 6, tem lá também um trecho que eu peguei que é referente a isso. Individualizado, olha bem, agora vai sair do espírito com E minúsculo para passar para o espírito com E maiúsculo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Por isso que eu citei, um corpo humano, ele é um corpo orgânico, mas existem os corpos inorgânicos também, que não têm vida, né, que a gente encontra livremente na natureza, e que também vem do elemento material, desse princípio material. Então, os diferentes corpos vêm dessa matéria. Alguém ia falar? Tem alguém com o microfone que está tentando falar? A tua mãe, acho que ia falar alguma coisa, Luiz Helena. Não. Então fecha o microfone, amor. Tudo bem. E aí eu fiz aqui no meu esquema, mostrando para vocês o elemento espiritual formando o espírito e depois ele sofre um processo de individualização e vira espírito com E maiúsculo, que são os seres inteligentes da criação, né? Nós, por exemplo. E o elemento material, só para retomar, formando os diferentes corpos orgânicos e inorgânicos. Vamos falar primeiro sobre o espírito com E minúsculo, né, para que a gente entenda a ordem das coisas. O princípio espiritual ele se desenvolve nos agrupamentos mais simples da criação. Quando a gente pensa no princípio espiritual, pensa logo ou no ser, ou no ele aplicado ao corpo humano, já com E maiúsculo, ou ele aplicado num animal. A gente pensa logo assim, a nossa referência é mais próxima. Mas o princípio espiritual, ele pode estar presente em seres mais simples que um animal. Ele pode estar presente num vegetal, ou até mesmo no mineral, né? E lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele fala, claro, tem várias questões que falam sobre isso, outras deixam subentendida, mas na questão 540 ele fala que vai do átomo ao arcanjo, né? Que é o nome que se dá vulgar para espírito puro. Então, o espírito puro já passou por todos esses processos, todo mundo passa por todas essas fases, esses agrupamentos mais simples da criação. Então, isso é uma coisa também que às vezes as pessoas têm dúvida, mas eu enxergo como uma coisa natural, porque tudo na natureza está interligado.
e tem uma utilidade. Nem que seja uma utilidade assim, do princípio espiritual no mineral, ele está ali desenvolvendo, tem uma utilidade, tem um porquê. Ele está desenvolvendo, por exemplo, a atração, né, a agregação mesmo. Numa planta, o que a planta tem, biologicamente falando? Ela tem irritabilidade, ela consegue reagir a um estímulo, né? O girassol, ele vira em direção ao sol. Aquela planta sensitiva, quando a gente encosta nela, ela se fecha. Ela não sente, ela não tem sensibilidade, não tem sistema nervoso, mas reage a estímulos. Então, ali, essa irritabilidade, essa capacidade de reagir está sendo trabalhada. E o animal já é mais evoluído que um vegetal, né? No sentido dele ter mais capacidades, ele já tem instinto, né? É uma coisa além, a mais. E o instinto faz ele reagir de uma forma mais expressiva. E a variedade de animais é absurda. Alguns apresentam capacidades que a gente chega a se questionar. Esse animal tem inteligência, né? E a gente vai falar sobre isso também. Não é uma inteligência como a nossa. Oi. Não, desculpa eu te cortar. É maravilhoso isso daí, né? De pensar, porque assim, eu tinha feito uma reflexão anteriormente, que a nossa relação com a matéria, desde o momento que Deus nos criou simples e ignorante, ela é muito íntima. A gente pode comparar como uma semente que você planta e que ela, através da relação, né, com a terra, a água, enfim, a coisa que o cerca, ela se desabrocha e contém um grande vegetal, né? O arcanjo, ele está lá, embrionário, naquele princípio espiritual um dia criado. Exato. É muito bonito isso, nossa senhora. É maravilhoso. Eu estava estudando e retomando esse aprendizado, né? Relembrando, e eu percebo, me emociona, porque a gente hoje esquece que é um processo em que você não foi ser humano, né, com a forma humanizada sempre. É um processo muito longo, né, muito complexo e lento. É devagar que a coisa acontece. Como tudo na natureza, né, nada é brusco. Então, e a gente imagina, né, então a gente, um dia, não a gente como alma humana, mas como princípio inteligente, né, estava num átomo, que é a menor partícula que a gente conhece no planeta, nesse planeta. Né? Então, a gente estava num átomo, e esses átomos se agregaram, viraram uma matéria mineral. Então, a gente já passou por uma experiência, né, a gente como princípio inteligente. Exatamente. A gente torna a repetir. Por uma experiência mineral, e depois uma vegetal, e depois uma animal, e mais tarde, sim, tomar a forma humanizada. E quantos milênios, né, que estão envolvidos nesse processo? Quantos orbes, né, que a gente já não deve ter passado para poder desenvolver tudo isso e atingir o que a gente tem hoje como raciocínio, como alma humana, né, como aprendizado. É realmente uma caminhada que, se a gente parar para pensar na profundidade disso, né, é muito bonito. É muito bonito essa oportunidade que Deus dá de fazer uma construção devagar, mas muito, muito rica, muito rica. E então a gente entende que tudo tem utilidade. Alguém queria falar? Eu, Janaína. Sim, Joana. Você poderia voltar um slide, porque você ia falar do mineral quando a Valéria te interrompeu e acabou você passando por esse slide. Será que você pode voltar e fazer o comentário do mineral? Sim, eu só coloquei para ilustrar a figura do mineral, mas, na verdade, até mesmo antes do mineral, né? A questão 540, ela fala do átomo. E o átomo solto, ele pode não formar nada, ele é um átomo, é uma partícula, uma menor partícula, né, que a gente conhece. Então, até por essa... É aquilo que a Val falou e que realmente a questão usa esse termo, o arcanjo, do átomo ao arcanjo, né? Então, é um processo bem longo e que, às vezes, as pessoas, até por falta de maturidade ou pelo orgulho, custam acreditar, calma aí, eu já fui um átomo, eu já fui um mineral. Não era você como você é hoje, como você se apresenta como ser humano. É o princípio inteligente, aquilo que daria mais tarde origem ao que você é hoje. Mas depois de ser elaborado, individualizado, é um processo muito longo, né?
e que não se dá, não se deu aqui dificilmente se deu aqui no nosso planeta, né? Dificilmente a gente está nessas etapas todas aqui desde a Terra primitiva. A gente deve ser muito mais antigo que isso, porque é bem lento. Aline, assim, a gente não foi, a gente habitou, né? Habitar, estar habitando um átomo não é ser um átomo. Às vezes as pessoas confundem. Exato. Teve uma época, eu e a Janaína fomos visitar uns companheiros de uma outra casa, eles estavam estudando o tema e eles estavam confundindo, né? Ah, então a gente já foi uma célula, a gente já foi isso, a gente já foi aquilo. Eu falei, não, a gente não foi, a gente habitou, enquanto princípio espiritual, essa forma de vida. A gente não era essa forma de vida, né? Porque espírito é espírito e matéria é matéria. Você hoje é o corpo que você tem? Ou você habita o corpo que você tem? Exatamente. É a mesma explicação, né? A gente não é esse corpo, a gente é espírito, que sobrevive ao corpo. Então, é a mesma situação. Você não é aquele átomo, você não é aquele mineral. O princípio inteligente, que nem é a alma humana, ele está ali momentaneamente, até passar por experiências em que mais tarde, mas muito mais tarde, vai se tornar um espírito com E minúsculo e mais tarde ainda um espírito, alma humana, com E maiúsculo. Todo mundo está conseguindo compreender a diferença de espírito com E minúsculo para espírito com E maiúsculo? Isso está claro para todos? Porque para a gente é tão natural por conta da gente já ter falado mais sobre isso, mas de repente para alguém surge aí uma dúvida e isso faz diferença no trabalho. Né? É importante que todo mundo entenda. Qualquer coisa me fala, tá, pessoal? Vamos lá. Então, prosseguindo, conseguiu, Jana, ver o que você queria? Depois eu posso te enviar esse PowerPoint, se você quiser. Eu queria falar um pouco mais ainda sobre esse espírito com E minúsculo, né? A ideia da mente psicose, que tem gente que confunde também até hoje. Oi? Eu acho que o Daniel ia falar alguma coisa. Oi? Eu acho que o Daniel ia falar alguma coisa. Não sei. O microfone dele Pode falar. Ele fechou o microfone. Posso falar rapidinho essa questão? Gente, boa tarde. Só para complementar essa questão que foi colocada pela Val aí também, a fala da Aline, quando diz que a gente... A Val usou uma expressão, né? A questão do átomo. A gente habitou, não sei se foi essa a expressão que a Val usou. Né? Na verdade, não foi nem a gente que habitou, né? Porque a gente ainda não era esse indivíduo, espírito com A maiúscula que a gente é hoje. Mas aquilo que elaborado, agregado, ou seja, princípio inteligente, ou seja, ainda, espírito com E minúscula, habitou um átomo, é que agregado e elaborado deu origem ao que cada um de nós somos, né? Uma parte desse princípio inteligente, que é espírito com A maiúscula, né? Então, na verdade, não foi nem a gente que habitou, ou que já fomos átomos, ou que habitamos, né? Porque a gente não era individualizado como a gente é hoje, né? Ainda tem essa minúcia de entendimento do que é o princípio inteligente, espírito com A minúscula, diversificando o que somos nós, espíritos humanos com A maiúscula. Era só isso. Habitou no sentido de que a gente estava intimamente relacionado com aquilo e teve uma experiência, né? Uma vivência. É para compreensão. Experiência. Apenas fiz questão de colocar, de especificar mais, Val, porque não foi a gente que habitou, né? A gente não era individualizado. Sim, naquele momento nós ainda não tínhamos consciência de quem a gente era. Não, e a gente não era o que a gente era, né? Ainda. É o que a gente na verdade. É um processo de elaboração, exatamente. É isso. Então, vamos lá. Acho que isso está bem claro para o pessoal. Mas, então, existe a ideia da mentepsicose, e que as pessoas, às vezes, confundem. O espiritismo ele não acredita na mentepsicose, essa coisa de que você pode habitar um corpo de um animal, né? É que até uma ideia que o budismo, acho que, se não me engano, ele aceita, né? Você pode reencarnar num corpo animal. Não, mas o espiritismo fala uma coisa que é isso que a gente está trazendo agora, né? E o Livro dos Espíritos, na questão 613, aborda isso. Ele pergunta... Né, Kardec pergunta aos espíritos: a ideia da mentepsicose não resultaria do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências, desse processo que a gente está trazendo aqui?
E aí os espíritos respondem: a mentepsicose seria verdadeira por esse termo se entendesse a progressão da alma, ou seja, só no sentido de progredir, nunca de ser um retrocesso. Então, de um estado inferior a um estado superior, né? Um espírito, princípio inteligente, espírito com E minúsculo, habitando um corpo animal, ele, para se tornar um espírito habitando um corpo humano, E maiúsculo, ele tem que sofrer o processo de individualização, que é até o que o Daniel está trazendo, a Valéria, que tem que sofrer essa individualização. Não tem como isso voltar a ser o que era. É um processo de ascendência, nunca de retrocesso. Então, no sentido de ascender, faz sentido. E é uma intuição nossa, a gente, né, alguns seres humanos acreditarem nisso por conta dessa coisa que ainda carrega dentro, né, essa ideia intuitiva. Mas nunca como retrocesso. Não pode eu, desencarnando, habitar um corpo de um animal. Não pode, isso não é possível. Tá certo? E esse espírito, com E minúsculo, né, ele tem uma ação muito intuitiva. Ele age muito por instinto. O instinto domina a maioria dos animais. Agora, a gente percebe, que é o que eu falei no início do estudo, que alguns animais, eles têm certas atitudes que parece que eles estão pensando, né? Eles estão agindo com a vontade deles, mostram uma inteligência. E é uma inteligência, mas é uma inteligência limitada. Não é uma inteligência como a inteligência humana, né? Inclusive, o Livro dos Espíritos traz que a distância de um animal para o ser humano é uma distância tão grande quanto é a do homem para Deus, né? Então, realmente, a gente não pode confundir e achar que tem gente que pensa, o meu animalzinho, ele é tão inteligente, ele pensa assim, ele sente assim como eu. Não é bem dessa forma. É uma coisa muito instintiva. E o pouco que ele tem de inteligência é uma forma muito rudimentar ainda. Ok? É diferente da inteligência humana. Aline? Né, do espírito encarnado com E maiúsculo, né, a alma humana. Oi, quem está falando? Mesmo sendo rudimentar, o instinto, né, às vezes a gente tenta fazer uma analogia com a nossa inteligência, e parece que ele é até mais inteligente que nós, né? Mas, assim, demonstra o quanto ele também está progredindo dentro desse instinto dele, né? É porque é um processo, né? A gente acha assim, tipo, hoje o princípio inteligente está habitando um corpo animal, aí amanhã habita um corpo humano e já passa a raciocinar. Não é assim. A evolução, o aprendizado do princípio inteligente sendo desenvolvido nessas diferentes sensações, nessas diferentes vivências, eles vão se construindo aos poucos. Então, animal, não pensa, aí vira humano, pensa. Não é assim. A coisa ela acontece de forma gradativa. Então, tem animais, sim, em diferentes escalas. E a gente vê isso na biologia, né? Existem seres, animais, que não têm nada de sensibilidade, são muito primitivos, e existem os mamíferos, né, em relação à sensibilidade, bem evoluídos, né, bem adaptados. Então, é uma evolução gradativa, até mesmo dentro da categoria animal, né? Então, alguns, de fato, já respondem com mais instinto, e outros já expressam ali, de forma devagar, uma vontade, mas ainda com inteligência simples, né, rudimentar. E a liberdade... Oi. Deixa eu só que botaram aqui no chat. O Daniel colocou assim, são necessárias muitas experiências, as da fase humana. Né? E aí a Valéria colocou também, sim, realmente. Sim, sem dúvida. Muitas experiências, né, para poder chegar, foi o que eu falei, a distância de um animal para um homem, ser humano, é muito grande. E do homem para Deus também é muito grande. O processo, né, para a evolução, a gente vai tratar disso hoje mais à frente. Ainda falando sobre o espírito com E minúsculo, a liberdade deles é restrita aos atos da vida material, né, limitada às necessidades. Por isso ele atua muito com o instinto. O instinto ele é desenvolvido muito na fase animal para poder proteger aquela espécie, né? E ele não faz escolha, ele não tem livre-arbítrio, não tem raciocínio, não tem nem consciência de si mesmo. Então, não dá para optar, eu quero aquilo, eu quero isso. Ele vai muito de maneira anímica, ele é conduzido naturalmente na natureza
né? E tendo recompensas de prazer, de dor, e aí ele, por conta de sentir dor, já não mexe mais com aquele outro animal menor, ou se deu certo, ele passa a caçar só aquele tipo. Então, ele vai muito de acordo com a consequência. O animal, ele não tem um raciocínio. E após a morte, eles conservam uma individualidade, mas não têm consciência de si mesmo, porque só passa a ter consciência de si mesmo quando tem a forma humanizada, e aí sim é o espírito com E maiúsculo, é uma alma encarnada habitando um corpo humano. Eu estou falando rápido demais? Porque ele é um tema muito bonito, mas ele é complexo. Não, tá ok. Tá. Então, a gente passa para espírito, né, na forma humana. Como eu falei, ele passa a ter consciência de si mesmo. Ele está no mundo espiritual, ele já tem uma consciência de si mesmo. E aí você vai falar assim, poxa, então o homem das cavernas, ele é um ser primitivo, e quando ele desencarna, ele está habitando o mundo espiritual, ele tem total consciência de si mesmo. Também é um processo, né? Ele já tem a capacidade de ter consciência de si mesmo. Mas a inteligência, ela não se desenvolve de uma hora para outra só porque ele está num corpo humanizado, né? Ela vai se desenvolvendo bem aos poucos. E eu já vou falar sobre esse homem primitivo. Ele passa a ter consciência de si mesmo quando vira espírito com E maiúsculo, né? Habitando um corpo humano. E ele passa a ter consciência também do seu futuro. E ele já vivencia o processo de erraticidade. Então, ele, entre uma encarnação e outra, né, ele habita o mundo espiritual e aguardando a nova reencarnação. Isso já como alma humana. O animal, não. O livro dos Espíritos também traz isso de forma muito clara. O animal, ele está num corpo animal, e se ele morre, aquele corpo morre, aquele princípio inteligente, ele quase que imediatamente já vai habitar outro corpo, né? Ele não tem um período para sociabilizar, para trocar, não tem. Então, não vou dizer em 100% dos casos, mas eu entendo que na maioria, ou quase 100%, é assim que se dá, é quase que imediatamente isso. Então, tem gente que fala, o meu gatinho, né, ele morreu e ele está lá aguardando por mim. Ele não está aguardando, ele já está habitando outro corpo, porque esse processo é quase que imediato, né? E aí o espírito com E maiúsculo, ele começa esse processo de humanização, quando ele está ligado à matéria, à alma humana, ele começa de forma primitiva, nos mundos primitivos. Então, é aquilo que a gente conhece como homem primata, né? Homem das cavernas. E como que é esse homem das cavernas? Ele está muito distante da gente. Ele não tem nem até mesmo a aparência física, ela é bem mais bruta. Ele é um selvagem, né? Não é porque está no corpo humano que ele já vem com as características de um corpo humano evoluído. Não. Ele é um corpo humano primitivo, porque aquele princípio inteligente, aquela alma, né, que está ali, aquele espírito, ele é um espírito que ainda não tem muitas experiências na matéria humana. Então, ele é um selvagem, ele utiliza força bruta, ele se preocupa mais em ter alimento, né? E aí, conquistando o alimento, ele já tem o processo de desenvolver a inteligência. Ele já vai observando a natureza. Ele não é um corpo belo, ele não é bonito, ele é um corpo mais grosseiro, né? Ele não tem delicadeza, ele não tem bondade. Tudo isso ele vai adquirindo aos poucos. Quem adquire a delicadeza, a bondade, é o espírito, mas isso se reflete no corpo, né? Então, ele não tem noção do que é justo, do que é injusto, do bem, do mal, tudo isso ele vai adquirindo aos poucos, né, em várias encarnações, também não é numa só. E aí, ele, que até a Val falou, se eu não me engano, ele surge, então, nesse processo humano, como homem primitivo, ele surge simples e ignorante. E o que quer dizer esse simples e ignorante? Ele é simples em sentimento, não tem um sentimento ainda tão, né, não é tão sensível, ele não tem aquele amor, aquela coisa que a gente hoje já consegue, né? Eu fazendo o estudo me sensibilizo, imaginando Deus, imaginando esse processo todo, e um ser primitivo não, porque ele não tem intelecto para isso. Então ele é simples em sentimento e ele é ignorante em conhecimento, ele não tem tanto aprendizado.
Ainda com E maiúsculo, eu falei que ele tem o potencial para desenvolver essa inteligência, já que somos seres inteligentes da criação. Então, ele vai olhar a natureza e ele, antes ele só pegava um animal, caçava um animal que ele conseguia dar conta, um animal pequeno, mas aí ele percebe como os outros animais atuam e ele percebe que ele pode, de repente, tentar pegar um animal maior. Então, ele vai usar o intelecto dele, bem rudimentar ainda, para isso. Ele vai ver que um animal que tem uma garra consegue pegar um bicho maior. E ele, de repente, constrói de osso, do que ele tem ali na natureza, aqueles elementos, constrói uma estrutura, um objeto que dê para ele caçar um animal maior. Ele já está aplicando a inteligência dele, mas assim, copiando a natureza por muito tempo. E ainda tem os estímulos de prazer e de dor, né? Ele ainda tem o instinto dele muito forte, que é o que é uma coisa que diferencia fortemente esse homem primitivo da gente. A gente também tem o instinto, mas a gente tem um raciocínio que sobrepõe esse instinto. Porque mesmo que o nosso instinto seja de fazer uma coisa ruim, por exemplo, ou um pensamento mal, você já raciocina e fala, não, eu não vou ser conduzido por aqui, né? Mas lá no nosso início, como seres primitivos, a gente não agia dessa forma. Então, ele está habitando um corpo humano, ele é um espírito, né, uma alma encarnada, no processo de desenvolver essa inteligência de forma bem devagar, bem, né, pouquinho de cada vez mesmo. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo tão calado? O espírito, ele começa a distinguir o bem do mal, ou seja, ele começa, essa capacidade, né, de distinguir o bem do mal está ligada ao intelecto dele. Ele vai elaborando isso, ele vai desenvolvendo, e ele começa a fazer escolhas. De repente, ele percebe que ficar embaixo de uma árvore não vai dar certo em dia de chuva, então é melhor ele ir para dentro de uma caverna. É melhor ele aprender a construir uma casa com aqueles elementos da natureza. Ele começa a fazer escolhas. Quando a gente começa a fazer escolhas, a gente começa a desenvolver o nosso livre-arbítrio, não é? A capacidade de escolher. Então, essa razão, essa faculdade de pensar, de raciocinar e de aprender, ela permite o desenvolvimento também do livre-arbítrio, que não está presente no animal, né? Está presente na alma humana. E aí ele progride em intelecto e moral, de forma lenta, torno a dizer, mas tem um progresso. Em encarnações, mais encarnações, a gente vai aprendendo a raciocinar, vai fazendo escolhas, e quando essas escolhas elas são boas, elas fazem a gente desenvolver a nossa moral, né, para o bem. Então é muito importante esse processo na nossa caminhada. E como ele é lento, né? Porque a gente olha pessoas hoje, no nosso planeta, no nosso mundo, né, no meio dessa pandemia toda, a gente olha pessoas com intelecto bem desenvolvido, mas que tem a parte moral ainda deficiente, é característico do nosso planeta ainda. Então, normalmente, o intelecto vem primeiro e a moral, eles estão ali para a par, mas a gente percebe ainda um intelecto desenvolvido e uma moral deficiente, isso é muito evidente ainda, né? E aí, o desenvolvimento desse livre-arbítrio vai acompanhar a inteligência. À medida que a gente entende cada vez mais, desenvolve o intelecto, a gente vai ganhando mais capacidade de operar, de escolher. O nosso livre-arbítrio ele aumenta de acordo com a nossa capacidade intelectual. E, obviamente, vem a responsabilidade acompanhando tudo isso. Então, uma pessoa que não entende que aquilo é ruim, ela não entende o bem e o mal, ela tem menos responsabilidade que uma pessoa que entende claramente o que é o bem e o que é o mal. E isso é muito mais complexo do que a gente está conseguindo enxergar agora. Eu fiz uma reflexão sobre isso. Isso é muito mais complexo, que às vezes você vê uma pessoa errando e você fala assim, ela tem responsabilidade. Dentro da casa espírita mesmo, ela tem muita responsabilidade, porque ela já escutou isso várias vezes, ela sabe que isso é errado e ela está cometendo esse mesmo erro. Você não pode dizer o grau de responsabilidade dela, porque você falar que uma pessoa já sabe que aquilo é errado é muito complexo. Ela já pode ter escutado 1000 vezes, mas ela pode não ter interiorizado
Então, ela, de fato, não aprendeu. Olha a complexidade disso. Ela, de fato, não aprendeu. Aquilo não está interiorizado, porque se ela tivesse aprendido de verdade, ela já não cometeria mais aquele erro. Quando a gente entende... Oi. Quando você traz isso, é porque ela ainda não compreendeu, porque a compreensão é a soma da razão com o sentimento, né? A gente absorve muito, a gente recebe muitas informações da doutrina espírita, nós que somos trabalhadores, nós que somos frequentadores, mas uma coisa é você ouvir, interiorizar, como você falou, que vai ter um resultado como a compreensão. Quando a gente compreende de fato, né, aí a gente vai agir no nosso dia a dia de acordo com aquela compreensão. Até no Evangelho ele traz, né, que a doutrina espírita bem sentida, compreendida e sentida. A gente tem condições de fazer essa transformação. Então, eu acho que a gente está muito no momento ainda de vislumbrar, ou seja, a gente está recebendo as informações, a gente ensaia alguma coisa, mas a gente ainda, né, não estamos compreendendo. Por isso que, muitas das vezes, incorremos em falhas, que faz parte do processo natural, mas que tem alguns que acabam apontando a gente, você não é espírita, você não é católico, você não é fulano, mas todo mundo está nesse processo. Muito na tentativa e no erro ainda, né? A gente está ainda recebendo esse estímulo aí intelectual, raciocinando, pensando sobre, né? Amadurecendo essas ideias na nossa cabeça, das virtudes, né? A gente sabe que a gente tem um caminho a percorrer, a gente chega a vislumbrar esse caminho, pensa sobre isso, mas na hora que a gente tem que aplicar, a gente ainda é muito falho, porque não interiorizou isso de verdade. Então, é normal e faz parte dessa caminhada, conforme você está falando. Né? É um processo de fato. Oi. Desculpa, a Valéria quer falar? Não, a Valéria colocou aqui no chat que o processo evolutivo é fantástico. Envolve tempo, pois é um amadurecer. Envolve. É muito lento. Né? A gente precisa errar muitas vezes. É claro que existem as exceções, mas normalmente a gente erra muitas vezes para passar a não errar mais em relação a uma determinada coisa. Então, faz parte da caminhada cair, né? Tropeçar, cair e levantar e tentar de novo. Porque é assim que a gente chega uma hora que a gente já não erra mais em relação àquele aspecto. Né? Então, a gente tem que tentar muitas vezes. Né, e pedir ajuda, e todos os recursos que a doutrina oferece, né, a prece, o passe, o atendimento fraterno, qualquer tipo de ajuda que acrescente nesse processo, que nos dê mais estudo, né, mais ferramentas de raciocínio, mais lucidez, que nos faça lembrar disso. E Aline, veja só, e mesmo a gente achando que nós já aprendemos, já compreendemos, ainda vamos ter as provas, né? Nas próximas reencarnações, nós vamos ter as provas para nos testar se realmente a gente compreendeu, né? Ainda tem isso, né? Que aí a gente vai, de fato, ver se aprendeu ou não, porque quem aprendeu já não vacila, independente, né, do corpo que resolveu habitar, da forma como ele se apresenta, do país em que ele está, enfim, do contexto em que ele está. É muita coisa que interfere, que influencia, mas quando o ser já interiorizou aquela virtude, ele já não falha mais, né? E aí é o momento de teste, realmente, como você está trazendo. Mas é muito bonito a gente enxergar isso sem medo, porque é um processo lento, ele é devagar e ele tem todo um apoio da espiritualidade, daqueles que nos querem bem e que estão ali torcendo para que a gente prossiga. As oportunidades para o nosso crescimento, elas se apresentam. Né? Basta que a gente queira. Esse esforço, ele é individual. A gente precisa buscar. Isso é um esforço que ninguém pode fazer pela gente. Mas quando a gente está disposto a isso, a gente tem todo o recurso necessário para que isso aconteça. Né? E aí, esse espírito, ele não é porque ele está numa forma humana que ele deixou de ter o instinto. Eu até já falei isso hoje. O instinto, ele continua existindo. Mas o homem despreza esse instinto, né? Ele pode deixar de lado, embora algumas vezes, né, esse instinto nos guie com mais segurança do que a própria razão. E por que isso acontece?
Porque no estado em que nós estamos, a nossa razão, ela muitas das vezes está associada ao orgulho e ao egoísmo, que são os grandes problemas da humanidade. E aí, muitas das vezes, esse orgulho e egoísmo falam mais alto. Então, às vezes, o nosso instinto, ele vai nos levar para um caminho melhor do que a nossa vontade, que está ligada ao orgulho e egoísmo, e aí, por conta disso, as nossas más tendências, né, que vão se apresentar. O instinto, ele se liga à nossa inteligência. Eu tenho o instinto de exercer alguma coisa, mas eu vou raciocinar sobre aquilo. Ele se liga à minha vontade. Eu tenho vontade, mas não significa que eu vou fazer. E a liberdade de escolha, né, que é o livre-arbítrio mesmo. Então, se alguém tiver dúvida, pode parar. Eu estou achando o grupo muito calado. E aí, eu achei essa parte muito bonita da gente entender que o espírito, ele também, ele é reconhecido, ele se reconhece, o homem, pela faculdade de pensar em Deus. Olha que lindo, né? Se reconhece o espírito encarnado, a alma humana, pela faculdade de pensar em Deus. Um animal, ele não tem nem consciência de si mesmo, então ele não pode pensar em algo maior, né? Ele não pode pensar numa inteligência superior, suprema. Não pode, mas o ser humano, por mais simples que ele seja, pode ser o homem das cavernas, o homem primitivo, ou um espírito puro. Ele já pensa de diferentes formas, mas ele já pensa em algo maior, né? Ele já começa a questionar. Então, é claro que um ser primitivo, ele vai olhar para o céu e ele vai achar que aquilo é Deus, né? Uma eletricidade seria Deus para ele. Mas, enfim, a ideia, eu quero mostrar que a ideia de Deus, ela está lá dentro, né? Dentro de todos esses corpos humanos, dessas mentes, né? Do espírito, e seja em qual fase for. Então, tem lá uma frase no Evangelho que eu tirei, que eu achei muito bonita. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ente superior. Então, até mesmo, você vai falar, até o cara que é ateu, sim, até o cara que é ateu, ele pensa sobre isso. Ele pode negar essa existência, mas ele pensa sobre isso porque isso está dentro de nós. Tá certo? Aí é um dos objetivos do trabalho de hoje, né? A grande pergunta, quando foi criado esse ser espiritual? Né? O princípio espiritual, ou até mesmo o espírito já elaborado, individualizado, quando ele foi criado? E aí os espíritos nos respondem que a gente não tem intelecto para compreender nem o momento, nem a forma como isso se deu. Como tudo que tem sobre esse tema, né, a origem das coisas, a gente não tem ferramenta intelectual para compreender isso. Então, na Gênesis diz assim, admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, já que ele é uma coisa, né, diferente da matéria, são dois princípios diferentes que geram, qual a origem do seu ponto de partida? E os espíritos respondem, aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. A gente não consegue entender, né? Então, eles não trazem essa informação. E aí, para a gente entender, a gente vai ter que estar mais evoluído intelectualmente. Teria que perguntar para a criação, né? Desculpa, criação não, criador, né? Que é Deus. Teria que perguntar diretamente para ele, mas não, os espíritos não revelam isso para a gente. Como aconteceu, em que momento. Só sabe que foi Deus que criou, porque ele criou tudo e todos, né? Tudo que existe. Na pergunta do Livro dos Espíritos 79, diz assim, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. E a gente realmente não tem nem que ficar se preocupando muito com essa questão, buscando, tentando entender, porque se eles afirmam que a gente não tem intelecto para compreender isso, não adianta, né? A gente tem que saber o nosso limite. E já tem tanta coisa que a gente precisa compreender, tem a informação e não consegue compreender, então eu acho que vale a pena a gente mergulhar naquilo que o nosso intelecto consegue alcançar nesse momento. Já é muita coisa. Se a gente saísse dessa encarnação entendendo toda a doutrina dos espíritos, eu acho que a gente estaria no lucro. Agora, embora a gente não entenda a origem e a forma como foi criado, o que os espíritos trazem é o seguinte, eles procedem, né, o princípio espiritual, né, ele procede
até os espíritos, procedem sempre do mesmo ponto de partida, né? Eles são criados, os espíritos, simples e ignorantes. Eles possuem igual aptidão para progredir, todos têm a mesma capacidade, pelas suas atividades individuais, né? Todos atingirão o grau máximo de perfeição, independente do tempo que leve. Uns levam mais tempo e outros menos, mas todos vão chegar ao grau máximo de perfeição possível. Com os seus esforços pessoais, possuem as mesmas oportunidades, não tem mais favorecido, não tem o melhor dotado, não tem um que é dispensado do trabalho enquanto o outro trabalha bastante, não tem isso, né? As oportunidades, elas são iguais para todas. É claro que você está falando uma coisa que teria que analisar a vida do espírito, né? E todas as encarnações que abrangem isso. Numa encarnação, você vai enxergar um vivenciando uma experiência e outro vivenciando outra experiência, porque faz parte do que cada um necessita naquele momento. Mas no desenvolvimento espiritual, abrangendo a vida espiritual e as encarnações que fazem parte disso, as oportunidades são para todos. Tudo bem? Ok? Tudo bem, gente? Ok. Sim, tudo bem. Muita reflexão, né? Tá ótimo. E aí, qual é o objetivo? Gostou? É complexo, mas eu acho muito bonita essa parte da Gênese. Ela é muito atraente para mim, eu gosto. Qual é o objetivo da criação do ser espiritual? Para quê, né? Para que criar o ser espiritual? Essa é fácil, né, gente? Para que a gente existe? Para que a gente está caminhando? Para progredir, né? Progredir é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é Deus, né? A gente nunca vai ser Deus, mas a gente vai atingir o grau de perfeição máximo que nos cabe, que é essa perfeição relativa, né? Os espíritos puros, a gente vai alcançar esse estágio. O fim que lhes cumpre alcançar, né? Essa perfeição relativa será o fim na escala evolutiva, que eu digo, de todos os seres espirituais. E a gente busca isso, né, arduamente, mas não adianta querer alcançar isso agora não, porque é um processo lento. A gente tem que se esforçar para ir subindo um degrau atrás do outro e conseguir chegar mais rápido a esse estágio. Mas ainda que seja rápido, ele né, porque a gente ainda é muito imperfeito e carrega muitas imperfeições. Ficou redundante, mas é isso. E eu fiz uma reflexão interessante que a doutrina traz para a gente na Gênese. Deus sempre criou, ele é eterno, ele sempre criou, ele nunca parou de trabalhar. Então, desde toda a eternidade, existem espíritos em todos os graus de adiantamento. Quando a gente se tornou espírito, né, num corpo humano, uma alma encarnada, um espírito com E maiúsculo, né, já existiam espíritos puros, né, e sempre existiram. E já existiam espíritos também que estavam sendo criados naquele momento junto com a gente. Então, de todos os níveis, as categorias, sempre existiram, porque essa criação, ela é eterna, ela nunca para. É complicado a gente falar que Deus é eterno, né? Porque tudo que a gente conhece teve um início. E como a gente vai entender que algo existe desde sempre? Mas a gente não consegue nem entender o que é Deus, que é. Né? A gente só entende que é uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas como ele sempre existiu, essa inteligência suprema, ela sempre criou. E se ela sempre criou, sempre existiram espíritos, né, sendo criados, sendo elaborados. Então, os diferentes graus aí se apresentaram desde sempre também. É interessante pensar sobre isso, né? Então, quando eu fui criada, já tinham vários espíritos puros, já tinham vários planetas que tinham surgido e se destruído. A natureza, ela funciona nessa dinâmica há muito mais tempo que a nossa própria existência. Né? É bem amplo isso aí, né? A nossa mente talvez nem alcance esse, né, o eterno, o que é eterno. Mas eu acho bonito. E a união do espírito com a matéria? Essa união do espírito com a matéria, vamos entender aqui. Dois processos, né? União do espírito com o E minúsculo, que é o princípio inteligente com a matéria. Depois a gente fala da união do E maiúsculo, que é o espírito, né, propriamente dito, com a matéria humana. Primeiro, a união do espírito, princípio inteligente, numa matéria. Para que isso é necessário?
Essa união ela é necessária para dar inteligência à matéria, para intelectualizar a matéria, que foi o que eu falei, não é uma transformação bruta. Então, aquele animalzinho que já apresenta uma vontade, uma inteligência rudimentar, ele vai aos poucos desenvolvendo e vai chegar uma hora que ele vai ser individualizado e vai virar uma alma humana. Então, essa inteligência, ela vai surgindo bem de pouquinho em pouquinho. E quando é uma alma humana, vai desenvolver mais ainda, aí um intelecto com maior capacidade, né? E também tem um outro objetivo, essa união do espírito com a matéria, para manifestar esse espírito com E minúsculo, esse princípio inteligente. Ele até consegue, foi o que eu falei, estar no mundo espiritual de forma passageira, porque o princípio inteligente, ele tem que estar atuando numa matéria. Foi o que eu falei, o animal, ele não tem aquele período de sociabilização, erraticidade, aguardando uma nova encarnação, não tem isso. Então, ele precisa estar numa matéria. Então, um objetivo é esse, é manifestar esse espírito com E minúsculo. É interessante porque, por exemplo, um operário, quando ele trabalha com uma máquina, se é um operário que ele tem um certo nível de intelecto, ele é rude, ele é grosseiro, ele consegue trabalhar com uma máquina grosseira, né? E a máquina animal, ela é mais grosseira do que a máquina humana. Mas se o operário, ele já desenvolveu o intelecto dele e ele é mais caprichoso, mais dedicado, mais delicado, ele consegue operar uma máquina mais delicada também. Ele consegue manusear. Já viram aquelas pessoas que pegam, de repente, uma ferramenta de forma tão bruta que ela quebra aquela ferramenta? Ela não sabe utilizar aquilo. Mas tem pessoas que já conseguem pegar uma ferramenta delicada e conseguem trabalhar com aquilo. Então, eu faço essa analogia para que a gente entenda. A gente, na forma bruta, né, o princípio inteligente numa matéria bruta, a gente opera dessa maneira, de forma mais grosseira. E à medida que a gente vai desenvolvendo nossa inteligência e nossas aptidões, a gente vai trabalhando com uma máquina mais perfeita, mais delicada, né, vai desenvolvendo isso. E qual é o objetivo, então, da união do espírito, agora com E maiúsculo, né, a alma humana? Qual é o objetivo dessa união do espírito com o nosso corpo? Para que a gente está unido ao nosso corpo, à nossa matéria? Aí todo mundo já sabe. Fala para mim, por favor, alguém. Qual é o objetivo da gente estar ligado a um corpo humano? Sem entrar no tema da próxima reunião, que eu acho que é reencarnação, né? Para que a gente tem que estar ligado a um corpo? Qual o objetivo dessa união do princípio espiritual, espírito E maiúsculo, com a nossa matéria? Para quê? A Val até já citou isso hoje. Ninguém? Todo mundo tímido com a Gênese? O povo está tímido, Aline. É para progresso, né? Evolução, a nosso aprimoramento. Mas para que o corpo serve? Progresso, beleza, correto. Mas o corpo serve para quê? Progresso é uma coisa abrangente. Ele serve sim, é porque eu não pensei específico. Porque o espírito, ele progride no mundo espiritual? Está na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, ele progride? Aline, a Evelyn está dizendo assim, ó. Vou ler aqui o que ela colocou. Porque a gente tem que ter a matéria para passar pelas expiações. Aí a Heloísa botou que sim. Expiações e provas, né? E tem uma outra expiações coisa. E provas, a Val trouxe isso. Então, Aline, você perguntou se a gente, na erraticidade, a gente progride. A gente até progride, sim. Mas é necessário, como a Evelyn falou, a gente reencarnar, estar num corpo físico, porque quando a gente está no corpo físico, a gente tem um esquecimento temporário, tá? Para que a gente possa testar, né, o que a gente achou que aprendeu numa existência anterior. E também serve para a gente espiar atitudes, né, atos que nós realizamos no passado e que precisam ser ajustados, porque isso tudo faz parte de um progresso, né, um conjunto. E na erraticidade você até progride, mas você não tem isso, porque na erraticidade você tem uma visão ampla, você vê tudo, né? E aí eu até já dei esse exemplo no outro trabalho que foi realizado aqui,
Por exemplo, a gente está aqui nesse espaço virtual, que é o Musicalidade, então a gente está tudo muito bonitinho, amigável, eu amo você, eu adoro você, blá, blá, blá. Aí quando a gente sai do Musicalidade, bota lá na rua, que a gente vai começar a ter contato com outras pessoas, aí ali é o teste se aquilo que eu aprendi, porque é fácil a gente amar o nosso próximo, né? As pessoas que a gente gosta. Mas é difícil a gente praticar isso com pessoas desconhecidas que a gente tem dificuldade. Então, seria mais ou menos isso. A erraticidade seria de estar dentro da musicalidade e o planeta Terra, ou qualquer outra ordem, seria a rua, quando a gente sai dali, e aí a gente vai exercitar aquilo que a gente estudou ali na sala, conversou aqui. Né? Se a gente não fizer isso, fica complicado. Né? Fica complicado dizer que a gente realmente cresceu. A gente precisa exercitar, é o teste, né? Exercitar, testar, exatamente. É ali que a gente está com a memória apagada de quem a gente é de verdade, do que a gente já viveu. A gente está com aquilo interiorizado, né? Das nossas experiências, a gente traz, mas não de forma lúcida. E ali a gente testa, né? Então, a gente está aqui se atendo ao seguinte, eu estou falando sobre qual é o objetivo da união, né, da nossa alma humana, né, nosso espírito, nós em espírito, né, não é nosso espírito, é eu espírito. Qual o objetivo de eu como espírito está ligado à minha matéria, ao meu corpo? É isso mesmo que vocês estão trazendo, Evelyn, Janaína, todo mundo. Vivenciar, né, ter novas experiências, e ali a gente vai testar aquilo que a gente de fato aprendeu ou não. E é ali que a gente se melhora, né? Porque a gente vai usar o nosso intelecto. Querendo ou não, cedo ou tarde, a gente vai sentir essa necessidade de se melhorar, porque é o destino de todos, a gente já viu isso várias vezes. Então, a gente vai aplicar, a gente aplica o que a gente realmente arrecadou, né, em conhecimento, em verdade, ligado à matéria. É mais fácil para a gente. Mas, vejam bem, e tá certo, isso é a união com o nosso corpo. Mas o nosso corpo não é a única matéria que está ligado a nós, eu e espírito. Nosso corpo não é a única matéria. Existe uma matéria que liga o corpo material, de carne e osso que a gente está vendo, ao espírito. Que matéria é essa? Essa é mole. É mole, eu também acho mole. É o perispírito. Aí, Daniel até respondeu, gente. Daniel respondeu que é o perispírito. Daniel, mas Valéria, não vale. Aí, os fluidos do perispírito. Botasse o intelecto para raciocinar. É o perispírito, né? Esse envoltório que acompanha o corpo ou o espírito? Espírito. Perispírito. Acompanha o corpo ou o espírito? Espírito. Espírito. Então, o que acontece? O perispírito ele é uma matéria que acompanha o espírito, que sempre existiu ali junto do espírito, mas ele não é sempre da mesma forma, né? Porque ele é um conjunto fluídico, ele é uma composição fluídica, apropriada ao planeta que a gente tem que habitar e ao nosso grau de evolução. E aí, à medida que a gente vai compondo esse perispírito de fluidos mais etéreos, como é que eu vou... Deixa eu ver uma palavra. Mais sutis, né? Porque é uma composição fluídica. À medida que a gente vai colocando ele mais sutil, claro que isso se dá com a nossa evolução, né? A evolução do intelecto faz você ter um perispírito mais sutil. Você também pode habitar, né? Porque você tira do orbe que você vai habitar mundos mais elevados. Eu fiquei refletindo, imagina como que foi Jesus habitar, é uma ligação com matéria, né? Com perispírito e espírito, é uma ligação com a matéria. Como foi para Jesus habitar a Terra? Porque ele já veio para cá, ele já é espírito puro, desde que o planeta foi criado. E ele estava aqui encarnado, né? E aí a gente viveu aquele período ali do cristianismo. Como que ele encarnou, né? Ele já como espírito puro, perispírito bem sutil, né? Bem diferente do nosso. E ele ter que pegar... Aí a doutrina traz para a gente que ele pega a matéria mais perfeita que tinha aqui naquele momento para poder modelar o perispírito dele e ele vir estar entre nós. Olha que coisa maravilhosa, né? Parece que é uma coisa simples, e deve ser para Jesus. Mas na minha cabeça, porque é natural você estar com o seu perispírito
que é adaptado ao seu grau de evolução. Mas no caso dele, não, ele já era espírito puro. Ele pegou um perispírito muito ainda bruto, digamos assim, para melhor compreensão, para o que ele já era. Né? Olha que amor. Olha só, Aline, essa informação que você trouxe, né, que está na codificação, que eles pegaram a parte, né, vamos dizer assim, mais pura do planeta Terra para poder compor o perispírito dele, né? Por um lado, eu fico até feliz de saber que aqui no planeta Terra tem coisas ainda puras, boas, né? Que às vezes a gente fica assim, caramba, que permita muito tempo aí para melhorar isso aí, né? Na época que Jesus veio, ele conseguiu, eu não sei dizer hoje, mas acredito que nesse lado, né, fluídico, acredito que tenha melhorado, porque a gente progrediu, né? Os espíritos que aqui habitam na época de Jesus progrediram perto do que nós, né? Perto do que nós estamos hoje. A gente progrediu, então acho que o planeta progride junto e os fluidos também. Então acredito que se na época isso já era possível, hoje deve estar um pouco melhor. Essa é a boa notícia, né? Mas então, vamos lá, vamos prosseguir. Qual o objetivo da união do princípio espiritual com a matéria? A gente está falando disso. E a gente já falou da união com o corpo e da união espírito com o perispírito, que também é matéria. Os espíritos, eles podem se melhorar na erraticidade, como a Jana e a Valéria já falaram, mas é no corpo que ele vai colocar isso em prática. E aí a gente vai falhar, vai cair, vai levantar e vai se melhorar aos poucos. O próprio espírito, ele vai transformar o corpo que ele vai habitar. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Ele não vai transformar como se fosse um cientista manipulando um experimento. Não é dessa forma. Ele vai transformar no sentido que ele melhora o intelecto dele, a capacidade dele intelectual, e aí ele modela o perispírito de acordo com isso. E isso se reflete também no corpo que ele vai habitar, no corpo material aqui encarnado. Porque esse corpo, ele tem que expressar, ele tem que ter a capacidade de expressar bem essa inteligência. Ele tem que ter a capacidade de expressar bem essa inteligência, ele tem que estar ligado diretamente ao molde, que é o perispírito. Então, o próprio espírito, ele transforma o seu envoltório e ele vai e apropria de acordo com as suas necessidades. Né? Foi o que a gente falou, o perispírito ele é retirado do planeta que ele vai habitar, do orbe que ele vai habitar. Não tem condição, grosseira, habitar um orbe superior, porque aquele fluido que está lá não consegue ser modelado por mim. Mas para um espírito superior isso já é possível. Então isso é mais uma reflexão para a gente pensar o quanto a gente ainda tem que se melhorar, porque a gente ainda é muito pequeno, né? Mas isso que a gente essa nossa capacidade que a gente tem hoje, ela se reflete na matéria. É claro que não é assim. Então você está me dizendo que um deficiente físico, né, já que se reflete na matéria, ele é inferior a uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Não é isso, porque aí vão entrar outros conceitos da doutrina, que é a prova, o que ele precisa testar naquele momento, de acordo com a história daquele espírito. Vai entrar o conceito de expiação, né, o que ele precisa passar como consequência dos seus atos passados. Entram outros conceitos. Mas, no geral, eu me refiro não ao corpo que você pega ali e quer falar dele. Eu me refiro à espécie humana, né, ao corpo humano como um todo. Então, a gente elabora melhor esse corpo humano, essa matéria, à medida que o nosso intelecto ele vai melhorando, ganhando mais capacidades, porque esse corpo precisa ter a capacidade de expressar essa inteligência. Eu já vou falar mais sobre isso. Na Gênese, diz assim, a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. As funções não são iguais. Por exemplo, um princípio inteligente que atua numa ostra, né, o princípio inteligente está ali, sendo elaborado, vivenciando aquela experiência, mas é diferente de um princípio inteligente que está no macaco, que o macaco raciocina. Ele já raciocina, ele já tem mais movimentos,
ele já tem sensibilidade, é bem diferente. Não é? Então, a ostra, ela não precisa ter a inteligência de um macaco. Então, ela não precisa também ter um corpo tão evoluído como o de um macaco. Ela pode ser mais simples. E assim também se dá, né, em relação ao ser humano, que é um corpo mais evoluído do que de um animal. Né? Então, a inteligência se expressa. E dentro da parte humanizada também existe um progresso. O corpo de um espírito superior encarnado, ele é diferente de um corpo de um mundo de provas e expiações como o nosso. A gente vai falar disso. Lá na Gênesis diz assim: o organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência. Então, olha isso, a escala orgânica, né, o nosso corpo, ele acompanha constantemente a progressão da inteligência. O perispírito ele tem que ficar mais refinado, que foi esse exemplo de Jesus que a gente trouxe. Né? O corpo de Jesus, ele era igual ao nosso, no sentido de ter os mesmos órgãos, fígado, baço, rim, intestino, pâncreas, beleza. Mas eu não tenho dúvida de que ele, claro, né, ele utilizava muito melhor, com muito mais eficiência, a maquinaria cerebral daquele corpo, do que a gente utiliza do nosso. A capacidade cerebral era muito maior do que a nossa. Né? Por quê? Porque ele é mais intelectualizado. Um cérebro de um homem primitivo é igual a um cérebro de um de nós, por exemplo, que não somos primitivos mais? Ele é igual, gente? Estou vendo 50, deve ter umas 50 mensagens, mas a Jana está lendo, né? Não, né? Não é diferente, né? Até comentei isso na semana passada, da questão da evolução o estudo da antropologia mostra a diferença, né, do desenvolvimento do cérebro humano, desde o primeiro hominídeo, a primeira espécie humanoide, que a gente chama, que eles falam gênero Homo, até o último da cadeia, que somos nós, que é o Homo sapiens sapiens. E a massa do cerebral, ela se transforma a cada espécie. Por quê? Porque o ser que o habita, ele se intelectualiza, e na medida que ele se intelectualiza, ele transforma a matéria que ele vai habitar, né? Exato. Teria necessidade de ter um cérebro como o nosso? Não teria, ele não ia conseguir expressar, ele não tinha o intelecto que a gente tem, já pouco mais desenvolvido. Exatamente. A evolução é que vai fazer a transformação, que gera a necessidade do novo, né? Agora, imagina o intelecto de Jesus num corpo semelhante ao nosso. Sim, minha filha, ele sabia usar esse instrumento material bem melhor do que a gente, né? Não tem dúvida. Muito melhor, né? E sem contar que ele estava ali, né? Espírito puro, ele estava nos dois planos, ele estava, né? É outra capacidade de raciocínio e de compreensão. Né? Outra capacidade de raciocínio e de compreensão. E na Gênesis diz também assim, o caráter do espírito se imprime nos traços da fisionomia e as linhas do corpo. Por isso que isso se dá desde o homem primitivo até o espírito puro. Né? Se imprime na fisionomia e no corpo. E eu estou falando aqui de uma forma geral, né? Na matéria geral, humana. Né? Não estou falando nos casos de provas e expiações. Então, por isso que a gente vê que no mundo superior, onde ainda tem, né, a forma humana, em raças adiantadas, eles têm um organismo mais aperfeiçoado. Né? Em mundos superiores, a forma humana ainda existe, mas ela é mais embelezada, ela é mais purificada. O corpo, ele não tem a materialidade terrestre. Ele é mais leve, os sentidos estão mais apurados, eles já são mais bem utilizados, consegue captar aquilo que a nossa matéria muito grosseira não consegue ainda. A alma, ela já não está mais constrangida pela matéria compacta como é a nossa. Então, por conta disso, consegue se expressar com maior lucidez, consegue captar o ambiente melhor também. Então, é um outro grau de compreensão que a gente vai atingir, mas que ainda não estamos vivenciando. Mas aí a gente entende por que falam que o corpo tende a ficar mais bonito com o passar das nossas
vivências, né, com o desenvolvimento das nossas capacidades. Aí a gente passa a entender o porquê. Isso se reflete na matéria mesmo, que é necessário para poder expressar. Oi, Aline. Semana passada eu até comentei com o pessoal, antes de você finalizar, a nossa espécie, a espécie humana, ela é um processo evolutivo, até no planeta que a gente habita. Provas e expiações, comparado desde o primeiro espécie do gênero Homo até o que a gente está hoje, a nossa forma atual não é a forma definitiva. Daqui a, vamos dizer assim, 500 mil de anos, talvez a gente esteja com uma aparência humana bem diversa dessa aparência humana que nós temos hoje, comparado com as espécies anteriormente descobertas, né, catalogadas pela antropologia. Talvez não, né? Eu diria que isso é certo. Uhum. A gente vai perceber isso. E a gente vai vivenciar isso, é uma questão... Agora, o quando, ele é muito individual, esse quando, né, Valéria? Porque o progresso, ele é individual. Por mais que a gente se ajude e se ame e queira caminhar juntos, esse progresso, ele é individual. E tomara que isso seja mais uma reflexão para estimular a gente, e não desestimular, né? Da gente pensar assim, poxa, eu amo muito aquele meu ente querido, então eu vou me unir com ele para que a gente possa estudar, entender e conseguir aplicar junto, porque eu quero, se possível, né, se isso for possível, me adiantar junto com ele. Eu não quero ficar para trás, nem quero que ele fique para trás. No sentido intelectual que eu estou falando. Então, que isso seja um estímulo para a gente se ajudar no estudo, né, no desenvolvimento da compreensão, porque também a gente não pode aplicar aquilo que a gente não compreende. Né? É o que eu estou falando desde o início. A gente tem hoje muitos recursos para poder entender. A própria doutrina, a codificação, ela é muito rica, ela é riquíssima. E a gente não consegue compreender tudo que está ali ainda. Mas a gente tem que ter um esforço nesse sentido, porque não é porque a gente tem que entender Kardec só porque isso vai fazer a gente ficar mais inteligente. Não é um pensamento tão pequeno, é uma questão de você se modificar. Você só consegue se aperfeiçoar se você entende o que de fato é bom e o que de fato não é bom. À medida que você entende, primeiro vem a compreensão, depois você passa a aplicar aquilo. Você não pode aplicar algo que você não entende. Então, entender é fundamental. E Kardec, ele explica de forma muito didática, para alguns de forma complexa, e é complexo, né? Quando a gente quer mergulhar de forma a estudar profundamente, ele é complexo, sim. A gente tem que ter dicionário, tem que ter o contexto da época, tem que entender de geografia, de história, tem que entender, né, da época de Jesus, para entender as passagens do Evangelho, tem que entender de ciências para poder estudar a Gênese. A gente tem que entender do mundo espiritual. E muitos conceitos que para a gente são novos, às vezes, né? Então, a gente tem que mergulhar num estudo com vontade real de entender aquilo. Porque ler por ler não vai acrescentar. A gente não lê para o outro, a gente lê para a gente. E ler só não é suficiente, a gente tem que estudar para, de fato, compreender. E aí, depois que compreende, a gente passa a querer praticar. E querer praticar não significa praticar. Significa querer. Praticar já é um outro processo. É esforço em ter a ação em cima daquilo que a gente, de fato, acredita. Esse esforço em ter a ação vai levar a gente a fazer uma atitude boa, a desenvolver uma virtude. E vai errar, vai falhar, mas mais tarde a gente vai e tenta de novo. Já está melhor do que antes, que a gente nem tentava. Nem refletia sobre isso. Então, hoje a gente reflete, tenta aplicar. E assim a gente vai crescendo de forma natural, como consequência do que a gente está conseguindo desenvolver na nossa moral, do que a gente está aplicando. Não tem que ter a preocupação, eu preciso crescer, então eu vou fazer isso aqui porque Kardec diz que isso aqui é bom. Não, isso acontece de maneira natural. De maneira natural e sutil, como deve ser o processo de evolução. A gente tinha 2 objetivos aqui, né? Explicar o que é o princípio espiritual, né? Que é esse princípio que vai dar origem, depois de elaborado, individualizado, ao espírito.
Ele foi criado, a gente não sabe quando nem como, porque isso faz parte dos mistérios de Deus, que é o Criador, mas ele tem por objetivo o progresso. E refletir sobre o objetivo da união desse princípio espiritual com a matéria. A gente precisa da matéria porque ela acelera esse nosso progresso. É ali que a gente testa, é ali que a gente prova, né? E é ali que a gente expressa o que a gente é, o que a gente aprendeu, o nosso intelecto mesmo. Ok? Ok, Aline, a gente agradece o seu trabalho, matamos a saudade, né? Faz tanto tempo que você não faz essa exposição, né? E foi muito bom. Espero que as pessoas tenham compreendido pelo menos alguma coisa, né? Porque a Gênese realmente ela trata das questões de maneiras assim científica e algumas vezes isso fica um pouco complicado, mas todo estudo a gente não encerra, né? É sempre um início, porque, na verdade, nós somos eternos estudantes. Eu coloco assim para mim, né? Somos eternos estudantes. E a gente vai lembrar que semana que vem, dia 30 de maio, nós vamos trazer o tema Encarnação dos Espíritos. Quem vai tratar desse trabalho é o Astrogildo Júnior. Ele faz parte do Centro Espírita Maria de Madalena em Ramos. Ele vai trazer esse trabalho para a gente. Todos estão convidados para estar participando. Tá? E agradeço também a presença de todos hoje aqui, nas nossas atividades. Lembrando que nós também temos estudo às quartas-feiras, às 20 horas, e estamos sempre divulgando nossos grupos e mandando e-mail para quem nos forneceu o e-mail. Tá? Eu vou pedir ao Luiz Cláudio se ele pode encerrar com a nossa prece final, tá bom? E tenha um bom final de semana e até a próxima. Eu vou pedir a Heloísa Ramírez, se pode fazer a nossa prece final? Tudo bem. Vamos então nos concentrar, né? Pensar, elevar nossos pensamentos ao nosso Pai e a esse Espírito tão puro que habitou entre nós e nós não reconhecemos como Espírito elevado. Querido Mestre Jesus, Mestre amado, companheiro da nossa caminhada, pedimos a Ti que envolva a cada participante desta reunião, que cada um possa ser envolvido com o Teu amor, com fluidos benéficos, que possamos todos elevar os nossos pensamentos também pensando naqueles que estão ligados a nós e que necessitam de ajuda nesse momento. Aqueles que precisam de um socorro, de uma palavra, de um acolhimento. Que o Senhor possa nos ajudar, Mestre Jesus. O Senhor possa acolher, o Senhor possa auxiliar aos irmãos que estão precisando, que estão doentes, que estão em hospitais ou nas suas casas. Pedimos também, Senhor, como estamos nesse momento de pandemia, pedimos pelos profissionais de saúde que estão à frente dessa batalha, que eles sejam ouvidos pelos seus anjos guardiães, pela espiritualidade maior, protegendo-os, ajudando-os nessa luta. Agradecemos, Senhor, por estes momentos de estudo, agradecemos por tanta informação importante e agradecemos, Mestre Jesus, pelo companheirismo, pelas amizades, pelos nossos queridos. Obrigada, Mestre, por tudo. Assim seja.